Boa noite pessoal, eu sou Bruno Pascoal e estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como criar uma máquina virtual. No caso eu vou ensinar como baixar, instalar e os primeiros passos para você poder criar a sua máquina virtual. Por quê? Isso vai ser interessante, como a gente vai estar falando sobre Linux, às vezes você tem interesse em instalar o Linux na sua máquina, mas pô, eu não quero criar um dual boot. Ah, você não sabe o que é um dual boot? Não se preocupa, vai ter vídeo sobre isso aqui no canal. Mas ó, eu não quero criar um dual boot, eu não quero formatar e só ter Linux. Então, uma forma de você experimentar vai ser você criando uma máquina virtual. E eu vou ensinar como fazer isso usando o Oracle VirtualBox. Vamos dar uma olhada? Eu vou deixar o link para essa página na descrição. Nessa página de download do nosso Oracle VirtualBox, onde baixaremos o nosso instalador. Só para vocês saberem, existe tanto para o Windows, macOS, Solaris e as distribuições Linux, o que é muito bacana que se você estiver usando um derivado do Ubuntu, você pode vir aqui a partir do Ubuntu 16.04, 18.04, do Debian, aí você pode escolher o pacote Deb, ou se você estiver usando um OpenSUSE, Fedora, você pode usar os pacotes .rpm. Mas como vamos fazer no Windows, vamos clicar em Windows Installer, ele vai começar a fazer o download. Eu vou cancelar porque já tenho baixado aqui na minha máquina. Atualmente a versão é a 5.2.12. Vamos dar 2 cliques e mandar instalar. Next, 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 yes, install. Viram como é bem fácil e simples? Ele vai perguntar se a gente deseja instalar esse dispositivo, vamos dar instalar, maravilha. Aí ele pergunta se a gente quer startar a nossa VMware, vamos aqui a nossa VirtualBox, vamos colocar Finish. Então aqui com a nossa VirtualBox aberta, como a gente vai criar uma máquina virtual? A ideia é você vai ter um sistema operacional dentro do seu outro sistema operacional. Então é esse o conceito da máquina virtual. A gente já sabe como instalar a máquina virtual no nosso computador, no caso a nossa VirtualBox. Agora nós vamos criar uma máquina virtual aqui dentro. Basta clicarmos em novo, vamos dar um nome. O que eu vou instalar? Windows 10? Vamos colocar aqui Windows 10. Ele próprio já identifica pelo nome, na maioria das vezes, não é 100% dos casos, pessoal. Aí eu posso mudar aqui, ó, quero Windows 10 64 bits, 32, não, eu quero Windows Server. Você pode escolher qual você quer, vamos supor que eu queira o Windows 10, vou dar um próximo. Que tamanho aqui que eu vou querer de memória, quanto de memória eu vou querer usar? Lembrando que você está limitado ao quanto você tem na sua máquina. Eu tenho 16 GB nesta minha máquina. Eu estou usando meu desk, não estou usando meu Note. Eu vou colocar, por exemplo, 4 GB. Vamos por uns 8 aproximadamente. Dou um próximo. Criar um novo disco rígido, virtual agora. Criar. Podem deixar na primeira opção. Próximo. Tamanho fixo ou dinamicamente alocado? Vamos usar o dinamicamente alocado porque ele só vai ocupar espaço no seu HD real da sua máquina conforme você for acrescentando coisas, ocupando esse espaço no seu disco virtual. Então vamos supor que você estipule que seu disco virtual vai ter 500 GB. Ele não vai ocupar os 500 GB dentro da sua máquina, a menos que você ocupe essas informações dentro da máquina virtual. Se dentro desse disco virtual que você criou de 500 GB você ocupou 200, ele só vai ocupar 200 GB reais. Então é bem interessante você deixar o dinamicamente alocado. Aqui, se você quiser mudar o nome novamente, quanto de tamanho a gente vai deixar? 20 GB é ok, você poderia colocar até 2 TB, mesmo o seu HD normal não tendo. Então vamos colocar aqui 30 GB. Você manda criar. Bruno, mas já fez? Não. Agora o que nós precisaríamos fazer? A gente mandaria iniciar com ela selecionada. Ela abriu essa janelinha. Selecione o disco de boot. O que seria esse nosso disco? Seria a nossa ISO. Se você usar o seu computador, você não precisaria usar um CD, DVD ou um pendrive de boot. Aqui na máquina virtual, vamos usar uma ISO. Você clica aqui e manda procurar. No caso da minha pastinha download, eu tenho do Linux Tipping, Ubuntu e o Windows.
Como eu vou usar do Windows, clicaria nele, abrir, dou um iniciar, posso fechar esse aviso aqui, posso até maximizar essa tela. Se eu quiser, eu posso deixar isso em full screen. Como eu faço isso? Ctrl F. Ele vai perguntar se eu quero trocar, lembrando que é o Ctrl do lado direito do teclado. Se eu clicar em trocar, ele fica em full screen. Não pega 100% porque é uma máquina virtual, mas quando estiver dentro do sistema, na maioria dos casos ele vai funcionar tela cheia normalmente. Se eu quiser sair, Ctrl direito novamente e F. Aí você poderia fazer toda a instalação aqui normalmente. Aí você colocaria seu serial, seria o passo a passo de uma instalação do próprio Windows 10, por exemplo. Ah, mas aí eu só consigo fazer do Windows? Não, a gente pode fazer uma de uma distribuição Linux, por exemplo. Eu venho aqui em novo, vou colocar Ubuntu, por exemplo. E isso é uma coisa muito legal, mesmo processo. Próximo. Por que é legal? Porque você consegue experimentar um sistema operacional dentro do seu computador sem ter que formatar ele. Se você bagunçar tudo, basta você deletar e criar uma nova máquina virtual. Assim você não precisa nem sequer formatar o seu computador ou se preocupar em perder algum dado. Ubuntu, vou colocar aqui 4 GB porque eu sei que ele é mais levinho, ele aguenta tranquilo. Mesmo processo, novo disco virtual, dinâmico alocado, o nome vai ser Ubuntu mesmo. Quanto de espaço eu quero pro Ubuntu? Ah, 10 GB, vou deixar 10 GB, não vou instalar muita coisa. E é que aqui eu não terminei a instalação do Windows 10. Se eu quisesse terminar, eu teria as duas máquinas aqui simultâneas. Quando eu quisesse usar do Windows 10, clicaria em iniciar. Quando eu quisesse usar a do Ubuntu, iniciar. E seria o mesmo processo. Cliquei aqui no Ubuntu, mandei iniciar. Vou escolher a ISO dele, clicando aqui. Ubuntu 18.04. Iniciar. Ó, que bacana, é como se eu estivesse dentro do sistema, no caso, se eu estivesse fazendo a instalação. Então vamos supor, se eu quiser instalar o Ubuntu ou experimentar ele de maneira virtual, é normalzinho. Se eu quisesse instalar, ó, instalar o Ubuntu, escolho o idioma. O problema da máquina virtual é que nem sempre ela vai dar uma visualização perfeita, ou às vezes ela vai dar essa demoradinha até você instalar, tudo bacaninha. Algumas distribuições Linux, por exemplo, não vão reconhecer alguns efeitos. Pronto, deixei em tela cheia. Agora ficou idêntico como se eu estivesse fazendo a instalação do zero. Deixei em tela cheia com o nosso Ctrl direito F. Posso dar um continuar normal. Todo o processo de instalação normal. Eu vou pular essa parte. Futuramente eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer a instalação do Ubuntu, como fazer a instalação de cada sistema operacional e o passo a passo. E como podem ver, eu estou, por exemplo, com o Ubuntu instalado normalmente na minha máquina virtual. Como eu já havia dito, vou ressaltar, você pode fazer muita, mas muita coisa mesmo dentro da máquina virtual. Mas, por exemplo, você não vai ter acesso a todo o potencial da sua placa gráfica. Talvez algum efeito visual então não funcione tão perfeitamente. Mas ainda assim é excelente para você conhecer um sistema novo ou poder fazer pequenas brincadeiras ali dentro, instalar alguma coisa que só rodaria em outro sistema, que não seja tão pesada. É um excelente recurso para te ajudar em relação a isso. Então, como podem ver, eu posso acessar a internet, posso fazer muita coisa com ele, abrir documentos Office, por aí vai. E como podem ver, eu posso voltar para a janela normal. Então vamos relembrar, Ctrl F, eu entro na tela cheia, como se fosse meu próprio sistema, Ctrl F, novamente ele se torna aquela janelinha. Se eu quiser sair, é como se eu estivesse dentro do próprio sistema, eu desligo aqui. Se eu clicar em fechar, ele vai me dar duas opções: salvar o estado de máquina, que seria o salvar para no local que eu parei ele vai voltar. Isso é útil porque não restart o sistema. Então vamos supor, eu tenho um arquivo aberto aqui que eu estava editando, alguma coisa assim. Se eu fizer isso, a hora que eu voltar o arquivo vai estar aberto onde eu parei. Desligar a máquina seria você desligar direto na tomada. Então seria você cortar a energia, você desligou, apagou tudo. E aí, se você quiser iniciar ele de novo, você clica aqui em iniciar, ele vai iniciar o seu sistema normal. Mas e aí, você sabia criar uma máquina virtual? Você sabia para que era ou o que era uma máquina virtual?
Ficou alguma dúvida? Vocês querem ver a instalação de um sistema em específico aqui no canal? Deixa aí nos comentários. Não deixa também de dar like, compartilhar e se inscrever, que isso ajuda demais aqui no canal. Vídeos todas as terças e quintas e aos domingos com a hora do play. E um forte abraço para todos vocês e falou!